Fala galera, e hoje vamos falar sobre a segunda enquete, a enquete da área comercial. E a mais votada, como falado ontem, foi a área de aumento de faturamento. E para quem chegou agora no grupo, ontem eu disponibilizei um vídeo falando sobre margem de lucro baixa e como saber calcular ela, para saber aonde você está errando e aonde você tem que aumentar a sua margem de lucro para regularizar a sua empresa num padrão de margem de lucro adequada, tá? Então, meus parabéns para quem está aqui e bora para conteúdo, que é o que vocês estão esperando. Então vamos lá. Olha, vou dar 3 dicas aqui. Existem várias e várias formas de você aumentar o faturamento da sua empresa, tá? Mas eu vou dar 3 dicas básicas que você não precisa, eu falo que você não precisa sair de dentro da sua empresa para aumentar o faturamento dela, tá? Você vai aumentar o faturamento dela dentro da sua empresa, só tendo tempo para fazer alguns ajustes e algumas análises. E o primeiro passo de aumentar o faturamento, que eu vejo a maioria das oficinas fazendo hoje: troca óleo e não vende revisão. O porquê vocês insistem em não vender a revisão para o cliente? Cara, isso é básico. Vocês já estão analisando o veículo do cliente, o carro já está erguendo no elevador. Eu vejo um mecânico que só faz o que pede para fazer. E da mesma forma, a importância de ter um vendedor. O vendedor ele tem que estar ali para mostrar para o cliente, oferecer esse serviço para o cliente. Então, uma dica aqui já antecipada: mecânico, parem de querer fazer tudo. Aprendam a ter pessoas em cada setor. Se você é um bom mecânico e quer continuar trabalhando ali no operacional, sem problema nenhum. Mas você entende que você tem que ter um vendedor, porque ele precisa persuadir o cliente ali na hora da entrada do cliente. Oferecer isso. Porque o cliente ele vai perguntar, mas o que é essa revisão? Ainda mais cliente que nunca passou por concessionária, que nunca teve um carro zero. Então ali ele vai falar vários detalhes, várias coisas que tem que ser vista no carro, desde se você tem um aparelho diagnóstico, você fala, na revisão eu passo o aparelho no seu carro, eu apago códigos de falha, eu vou olhar correias, vou olhar isso, vou olhar aquilo, entende? Então você vende um pacote, ó, e para trocar o óleo aqui hoje eu cobro, um exemplo, não sei quanto que você cobra, mas para trocar o óleo eu cobro R$ 40 de mão de obra, 50, mas para te vender uma revisão é R$ 100, é R$ 50 apenas, mas a gente vai fazer um check-up geral no seu carro, isso sem um custo a mais. A gente vai fazer esse check-up, vai analisar, vai passar para o senhor e vai passar as condições que está o veículo do senhor. Para amanhã, depois, se o senhor precisar fazer uma viagem, você já saber, mesmo que o senhor não queira fazer agora o serviço, mas o senhor já sabe o que necessita fazer agora de momentâneo, ou uma preventiva, ou o que logo o senhor vai precisar trocar. Entenda que o vendedor ele está ali para isso, ele tem que fazer essa parte dele. Então, essa é uma dica essencial: venda, revisão. Cliente foi lá, eu queria fazer um barulhinho no meu carro. Ok, ó, a gente vai ver, tá. Cara, a gente diagnosticou aqui o barulho no seu carro, naquela parte que você passou, assim, assim, assado. Cara, mas você não quer fazer uma revisão no seu carro? Porque a gente deu uma olhada, parece que já tem um freio ali meio ruim. Vende a revisão. Você tem que aprender a vender revisão, tá? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, mecânico tem que ter checklist. Ah, mas mecânico não gosta de ficar preenchendo checklist. Sem checklist, mecânico não vê coisas. E não vê. Eu falo por experiência própria. Hoje, na minha oficina, no meu negócio, eu dou uma bonificação já mensal para os meus funcionários para tarefas que eles são obrigados a cumprir, tá? Chegar no horário, limpeza, organização e alguns procedimentos. E um dos procedimentos é preencher todos os checklists. E quem analisa depois esses checklists sou eu, tá? Eu que faço APS, eu que faço análise da ordem de serviço, de como foi passado, do orçamento inicial e do orçamento final para saber o que o cliente não quis trocar, entender o porquê que não quis trocar, o porquê que o meu vendedor não conseguiu persuadir aquele cara a trocar. Então, isso um dono de oficina tem que fazer. Por isso que eu falo, vocês precisam, aos poucos, ir saindo do operacional para saber gerir, saber gerenciar melhor o negócio de vocês. Então, uma dica que eu dou é essa:
Por exemplo, vou dar uma dica aqui que tem no meu checklist: verificar reservatório de expansão líquido de arrefecimento. Cara, de 10 clientes que entra na sua oficina, no mínimo, eu tô colocando aqui no mínimo, 5 veículos estão com líquido de arrefecimento velho ou reservatório que você nem vê a cor. Cara, ali você vai vender teste de pressão, limpeza do sistema de arrefecimento, reservatório. No teste de pressão, de repente, você já vai ter alguma mangueira ali já pitimbada. Aí o cara fala, mas eu nunca coloquei aditivo, vai colocar aditivo, vai dar problema. Vai dar problema nada. Vai dar problema se ele continuar deixando dessa forma, sem falar para ele, cara, o que tinha que dar de problema já deu. Né? Então, o que a gente precisa fazer agora? Fazer a limpeza, ver os mangueiramentos tão ruins, substituir. Tem veículos lá que eu ainda vendo recorrência da limpeza. Cara, você fez a limpeza agora, semana que vem você vai rodar a casa, semana que vem você vai retornar. Durante esses 7 dias você precisa ir analisar diariamente a água do seu carro, porque pode aparecer algum vazamento, pode, mas a gente precisa arrumar o seu veículo. Então, tira esse negócio da sua cabeça que já tá andando só com água, vou para aditivo, vai dar BO. Claro, se for fazer só isso, vai dar BO mesmo. Mas você tem que mostrar para o cliente de uma forma que aquele BO é dele. É ele que fez a manutenção errada do carro dele e você tá ali para vender para ele, tá? Então, essa é a segunda dica que eu dou para vocês, essencial. E a terceira dica que eu já coloquei várias é que nos stories do Instagram não tem como eu passar um conteúdo igual eu tô passando aqui para vocês, um conteúdo de mais aí de 5 minutos. Eu falo essa dica direto, quando o pessoal me pergunta nos stories, como aumentar o meu faturamento? Essa é a primeira dica que eu dou, é a dica primordial que eu falo. Cara, liga para os seus próprios clientes. Aqueles clientes seu que passou há mais de 6 meses e há mais de 1 ano, o porquê que você não está ligando para eles? Qual é o motivo? Porque você tem que analisar, se passou 6 meses, já tem aqueles... Por exemplo, voltando aqui um outro assunto, troca de óleo. Como que vocês oferecem troca de óleo? É sempre 10 mil quilômetros? Cada um trabalha de uma forma. Eu trabalho da seguinte forma, carros abaixo de 100 mil quilômetros, 10 mil quilômetros, a próxima troca, ou 1 ano. Carros novos, carros mais conservados. Carro a mais de 100 mil km, troca de óleo, eu recomendo a cada 10 mil também, mas o prazo mais curto, 6 meses. Então, o cliente já sabe daquilo. Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo agora em setembro. Então, vamos supor, setembro, 6 meses atrás, vai dar março. Você tem que pegar aqueles seus clientes de março inteiro, fazer a listagem de todos os clientes que passou e mandar um por um. Não só dos que trocou. Os que trocou óleo, é certeza que vai voltar para sua oficina. Porque a maioria dos clientes não olha a etiqueta. E quando ele olha, já passou lá 1.000, 2.000, 3.000 km, ou já passou o tempo, ou aquele cara que nem está preocupado com o tempo, rodou 3.000 quilômetros, mas já passou 6 meses, e o motor dele é um motor, às vezes, com quase 200 mil rodado. Então, entenda que se você ligar para aquele cliente e mostrar para ele que passou o vencimento da troca do óleo, que o motor dele já é um motor um pouco mais rodado, e que para depender da vida útil do motor dele, necessita fazer aquela antecipação de troca de óleo, a troca de óleo você já vendeu. Então, se durante um mês lá, passou lá, sei lá, 50 troca de óleo, vamos supor que 50% desse cara vem para trocar óleo para você, e dos que passaram por passar, que não foi troca de óleo, mas já passou 6 meses, você também mandar um bom dia ou boa tarde, e falar para ele, cara, já faz 6 meses que você passou aqui na oficina, como é que tá a troca de óleo, como é que tá... Isso é dica que eu dou na minha mentoria, eu tô dando aqui para vocês, tá? Então, 3 dicas, tá? 3 dicas para melhorar e aumentar o faturamento, que foi o que ganhou a enquete lá. Pessoal, hoje é sexta-feira, encerra aqui. Vou deixar vocês descansar aí sábado e domingo, se divertirem com a família de vocês. E segunda-feira vou colocar a terceira enquete, uma dica para vocês também, beleza? Na terça-feira vou falar sobre precificação e como vocês desmembrarem para fazer a precificação de forma correta de mão de obra e de peças. Beleza? E na quinta-feira, lembrando aqui novamente a nossa mega aula, onde eu vou entregar um passo a passo de tudo que eu aplico dentro do meu negócio. Beleza, pessoal? Então fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana para vocês e segunda-feira seja repleta de bênçãos nas nossas vidas. Fiquem todos com Deus e bora para frente, vamos fazer essa oficina crescer. Valeu, aquele abraço.